E para o nosso bate-papo de hoje eu quero trazer um assunto que uma paciente que reside em Bruxelas me mandou e eu acho super conveniente a gente conversar aqui sobre o consumo de café. Que por lá eles excluem, muitos profissionais excluem totalmente o consumo do café, porque ele pode estar relacionado ao aumento de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e com isso fazer uma série de desequilíbrios no corpo, incluindo algumas questões de equilíbrio hormonal das mulheres. E aí vamos começar pelo bom senso, né? Sempre que eu trato sobre saúde e nutrição, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é bom senso, senso crítico nas coisas, certo? Senso crítico no sentido de tudo que for extremista demais, desconfie, tá? Então, quando vocês veem dietas com nomes específicos, livros abordando só sobre aquela dieta, abominando qualquer outra coisa diferente daquilo, certamente esses profissionais, eles vão tentar ser mais vendável, enfim, defender as suas crenças, tá? Não quer dizer que não tenha uma certa coerência, quer dizer que para defender as suas crenças, muitas vezes se excluem as outras coisas que não se quer ver. Então tudo tem lado bom e lado ruim, tudo. Qualquer assunto que eu trazer aqui, que eu trouxer aqui, possivelmente a gente pode trazer pontos positivos e pontos negativos. E aí eu quero então trazer esse assunto porque eu acho ele de extrema relevância. O café, ele sim está relacionado ao aumento de cortisol, ok? O que esse aumento de cortisol significa? Quando a gente tem cortisol, que é o hormônio do estresse do nosso corpo, a gente produz ele, e ele é uma certa defesa para o nosso corpo, ele prepara o nosso corpo ao combate. A questão é que a gente anda estimulando muito esse hormônio sem a necessidade, ok? Isso com o nosso dia a dia, nosso estresse diário, né? As pessoas estão muito estressadas e estão ficando doentes por isso. E o café, ele pode sim estar associado a esse aumento de cortisol. Mas esse aumento de cortisol de forma muito pequena, muito sutil, quando comparado a outras questões muito mais importantes que devem ser tratadas antes do que simplesmente excluir o café, como se excluir o café fosse a solução de tudo. Então, quando que a gente precisa ter atenção em relação a isso? Pessoas que estão muito estressadas, tem algum desequilíbrio hormonal que faça com que esse cortisol esteja aumentado, seja de questão córtex adrenal, seja de outras questões relacionadas a outros hormônios que podem sim estar relacionados a aumento de cortisol, a um processo inflamatório no corpo muito alto que pode também aumentar o cortisol como uma consequência. Então essas pessoas que estão com cortisol mais elevado, estas sim deverão cuidar do consumo de café, assim como qualquer outro alimento, bebida, estímulos que aumente o cortisol, porque essa pessoa tem que ver isso como um tratamento, ok? Agora, as pessoas que não tem problema nenhum fora do normal, né? Porque estresse todo mundo tem, mas está sob controle, precisa de mais disposição, até em questão de melhora de questões vasculares, né, de circulação pode ajudar, até contra diabetes pode ajudar, mas é óbvio que nas doses certas. Então o café sim tem seus benefícios, tem compostos bioativos, mas claro que ele em excesso, independente se é açúcar ou não, eu nem tô falando disso, tô falando da cafeína, tá? Principalmente do café em si. Em excesso, óbvio que não vai fazer bem, né? E aquelas pessoas que precisam ter o cuidado, assim como várias questões de nutrição, várias particularidades também precisam ser cuidadas dependendo de cada caso. Então, quando vocês pensarem em café, tenham esses dois pontos. Você tá com uma alteração de estresse, tá muito estressada, vive ansioso, talvez o café não seja legal para você, ele vai aumentar essa ansiedade. Vários pacientes meus, eu excluo o café. Para pessoas muito agitadas, pessoas que têm problema com sono, pessoas que têm arritmia cardíaca, às vezes a própria ansiedade deixa você com palpitação, certamente o café não é para você. Você se beneficiará muito mais com coisas mais relaxantes, né? E não mais estímulo ainda. Agora, se você não tem isso, você quer usufruir das qualidades do café, você sabe ponderar as quantidades, melhor ainda se for sem adoçar, né? Porque daí a gente tá usufruindo da sua
do seu máximo na questão das particularidades do café, não há problema em você consumir 1 ou 2 xícaras no dia, sendo que sempre é importante que seja longe do final da tarde em diante, então até umas 3, máximo 4 horas da tarde, e tenha sempre água como prioridade e não café. E não como esses dias ainda eu li numa anamnese que a paciente ainda descreveu. Eu sempre pergunto dos líquidos, né? Aí colocou lá 1 litro ou mais de café e água menos de 1 litro, né? Então toma menos de 1 litro de água e toma mais de 1 litro de café. Então isso sim é um ponto de atenção que precisa ser convertido, certo? Então basicamente é isso. Só para concluir a questão do cortisol, por que é importante a gente ter maior controle dele, não em relação ao consumo de café, mas de vida estressante mesmo, que o aumento de cortisol, ele pode sim estar associado ao aumento de armazenamento de gordura, principalmente região abdominal, por questões de receptores, enfim. E o que mais aumenta cortisol, o que mais faz com que o corpo esteja pronto por combate? Estresse propriamente dito em relação ao nosso dia a dia, trabalho, casa, enfim, mental mesmo, e privação de alimentação. Então aquelas pessoas que têm hábito de consumir 2 refeições no dia e que não perde aquela barriguinha por nada nesse mundo, isso se não está aumentando mesmo consumindo poucos alimentos, comendo pouco, pode ser que a privação de refeições esteja aguçando esse aumento de gordura localizada na região abdominal, certo? Então por isso que essas pessoas que vêm para mim com poucas refeições no dia e eu aumento as quantidades de refeições ao dia e com melhores alimentos, começam a emagrecer comendo mais. Então esta é uma das justificativas, tá? Então eu espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma outra dúvida em relação a isso ou algo similar, me manda aqui embaixo que pode até ser um assunto para nós estar tratando aqui nos próximos dias.